Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quinta-feira, dando continuidade ao nosso planejamento e ênfase acerca da Umbanda, essa ciência, essa protossíntese milenar, né? A gente está trazendo a segunda lição, né? Acerca da Umbanda e esse surgimento, né, da mediunidade. Seria a segunda lição, é o surgimento da mediunidade. Mas aqui não é a questão do aspecto histórico, em que momento surgiu do planeta a mediunidade, mas quando a mediunidade surge na sua vida, né? O que fazer, aonde procurar, o que se faz, tem que desenvolver mediunidade, são perguntas que nos norteiam ao longo da existência, né? Porque história, né? Você vai no Google ali e vai lhe dar uma série de informações, né? Desde na França com Kardec e anterior a Kardec existem outras escolas, né? Também esotéricas do ocultismo, né? Que já trazem, né, acerca desse intercâmbio com o plano espiritual, com o plano físico. Né? Se a gente fosse remeter ao fato histórico, eu já poderia falar lá na época da Lemúria, da Atlântida, né? Quando aqueles habitantes que habitavam naquela época, eles possuíam os 7 sentidos, né? Coisa que hoje a gente possui 5. Eles possuíam os 7 sentidos, esses dois últimos seriam 2 superiores. Aquela civilização tinha acesso tanto ao passado, presente e futuro. Eles conviviam com naturalidade com os desencarnados, né? Por eles não tinham esse bloqueio que se tem hoje. Então era com facilidade eles se movimentavam, né? Conversavam com aqueles que já partiram. Acreditamos que a humanidade está se encaminhando para o desenvolvimento desses 2 sentidos superiores. Hoje a mediunidade ela permite uma senso-percepção entre esse 6º e 7º sentido, ainda não bem definido, né? São algumas pessoas que possuem essa capacidade. Então, mas a tendência é que a humanidade vá, as próximas gerações, os próprios corpos já começam a se modificar, o DNA, e favorecer esse processo de intercâmbio. Então, quando a mediunidade surge na vida de cada um, ela não surge assim com um anjo da guarda conversando contigo, com um espírito do bem, querendo te orientar, te esclarecer. Não, tu vê coisas horríveis, assustadoras, te assusta. Se ela começa a ser visual, você começa a ter flashes de cores dentro de casa, na rua, em algum lugar, se acorda assustado, tem sensação que alguém está te tocando, parece que te chamaram, ouve barulho, ouve vozes, passa por uma perturbação, esse surgimento da mediunidade. Isso é algo que é inerente, não há como evitar. Aí você começa a buscar oração, tratamento, né? Quer se livrar, porque no momento desse surgimento é perturbadora. Se você não está nasceu dentro de uma família espírita, que vai te ensinar direitinho como lidar, se conduzir, né? É complicado. Imagina, você nasce no meio dos evangélicos, dos católicos, ou de uma outra sistema religioso que não te dá um suporte, uma orientação para tudo isso, fica difícil. E no segmento umbandista, porque muitas pessoas, por que procurar a Umbanda? Como é que eu sei que esse processo que está surgindo, que está se permitindo, se manifestando, é para ser dentro da Umbanda, não no Espiritismo ou em outro segmento religioso? Isso é muito interessante você observar, né? O que acontece? O contato com os habitantes do plano espiritual é que vai te auxiliar nessa definição, né? Os espíritos são militantes da Umbanda, né, na figura de pretos velhos, índios, né, que acabam em algum momento na figura de caboclo, ou crianças, né, ou os Exu, propriamente conhecidos, né, são os espíritos que militam em torno da Umbanda, né? Então, se o indivíduo tiver contato com esse tipo de natureza espiritual, né, o transe mediúnico, com espíritos que se manifestem, né, com essas configuração, o indivíduo tem que ser trabalhado na Umbanda.
Porque a gente sabe que ainda dentro do segmento espiritualista, na parte do espiritismo ainda, eles não permitem certas manifestações de certas entidades, né? Principalmente de preto velho, de caboclo, né? Se fala tanto hoje, atualmente, não pode ter discriminação, né? Mas esses espíritos são discriminados nos segmentos do espiritismo hoje. É uma realidade aí que é real, né? Talvez a Federação Espírita, né, se negue, mas, né, quem tem experiência ou vivenciou dentro de uma casa espírita sabe como é que funciona, né? Então, o objetivo hoje é dizer que a Umbanda, ela é algo universalista, né? Ela envolve tanto a ciência espírita, o conhecimento que a doutrina dos espíritos, né? Não o movimento espírita ou o espiritismo, que assim deram o nome, mas que os espíritos trouxeram, é um conjunto que agrega tudo isso, né? Então, o surgimento da mediunidade, quando ela chegar para você, você começar a ter percepções, sensibilidade, perceber um pouco além da normalidade, né? É você se situar, né, e iniciar um processo de desenvolvimento, mas desenvolvimento de quê? De esclarecimento, de estudo, de orientação, ter oportunidade de conviver com pessoas que têm já uma caminhada um pouco à sua frente para ir te orientando, te esclarecendo, estudar principalmente, antes de iniciar qualquer processo, vou trabalhar minha mediunidade, tenho que ir lá para manifestar o espírito tal, é você estudar para se orientar e quando chegar esse momento, você saber qual é o local adequado para você. Se vai ser dentro de um segmento umbandista ou dentro de um segmento de doutrina espírita ali. E melhor de tudo é você conhecer os lugares, né? Ir lá, conheceu, vai lá, conhece o outro, vai conhecendo e aonde você se sentir melhor, onde você se afinar, né? Olha, aqui esse local, né, possibilita o meu desenvolvimento, é um local que o estudo é prezado, participação, pesquisa, desenvolvimento, permite que as pessoas participem, sugerem, deem ideias. Então isso é muito importante quando envolve esse surgimento da mediunidade. E tomar muito cuidado, né? Você vai num lugar, toma um passo, tu tem que desenvolver a tua mediunidade. Tá, mas eles não dizem como é que você desenvolve, não dizem, é só apertar um botão ali e começa a desenvolver. Então você tem que tomar esse cuidado. Tem muitas pessoas que são portadoras de mediunidade, mas não para atender, atuar, orientar outras pessoas, mas para se tratar, né? Elas trazem a questões mediúnicas, mas para o seu desenvolvimento pessoal, no seu tratamento, na sua evolução, no seu resgate pessoal, né? São espíritos portadores de uma mediunidade desequilibrada, então eles não devem, né, iniciar trabalhos mediúnicos visando auxiliar e tratar outras pessoas. Eles vieram com esse processo para tratarem a si próprios. Então tem que tomar muito cuidado, que a grande maioria dos médiuns traz a mediunidade descontrolada, desequilibrada, e eles precisam de tratamento, né? E uma outra parte, sim, né, indivíduos que têm esse processo de resgatar, de trazer auxílio, esclarecimento para a comunidade, auxiliar os demais. Então é uma coisa que precisa, assim, ser bem esclarecida e ter muita cautela. Mas você que está aí, né, e surgiu a tua mediunidade, estude, pesquise, troque experiência com outras pessoas, né? Procure, tem muito assunto, na própria internet tem bastante assunto, se tu pesquisar, os fenômenos que estão ocorrendo com você, se você for pesquisar, os próprios sites de pesquisa ali vai te remeter a algumas obras espíritas ou até dentro do segmento bandista, de processos que estão ocorrendo com você, né? Então, na nossa terceira lição, que vai ser no próximo vídeo, eu já vou trazer alguns casos, mais alguns exemplos assim acerca desse processo mediúnico de desenvolvimento, que vai facilitar você se situar, né? Se você que está nos assistindo tem essa capacidade de atuar dentro de um segmento umbandista,
E quando a gente fala umbandista, não é esse sistema já defasado, conhecido, que as pessoas se vestem que nem em carnaval, né? Recebo o orixá, tenho as minhas entidades. Não, a gente fala uma umbanda com responsabilidade, com consciência, né? Até porque para você manejar as forças da natureza, você tem que ter um conhecimento de regras, a vontade firme, o respeito, tem todo um passo a passo, né, para você interagir com as forças que regulam o planeta, a natureza, os ordenamentos vibrados. Então é essa consciência que a gente está buscando hoje, né, de responsabilidade acerca desse movimento todo aí. E muita coisa se perdeu, se misturou para que confundissem boa parte das pessoas. Em muito lugar se dizendo que é de Umbanda e tu vai conhecer e não é Umbanda, né? Mas é isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo onde a gente vai desenvolver um pouco mais esses assuntos aí.